falar um pouquinho de malária agora, quer dizer, tem muitos desafios no controle da malária. Eu vou basicamente abordar algumas questões que estão diretamente ligadas à pesquisa que eu faço. Mas antes de começar a falar isso, eu queria dizer um pouquinho por que eu trabalho com malária. Eu acho que tem algumas coisas que eu queria ressaltar. Uma é o fato da malária realmente ser um desafio. A gente tem mais de 200 milhões de casos por ano, 500 mil de mortes por ano. E no Brasil a malária está toda concentrada na Amazônia. Quer dizer, a gente está falando de uma população marginalizada, extremamente vulnerável. É um desafio em termos operacionais, quer dizer, as áreas onde eu trabalho, tanto na Amazônia como na África, são de difícil acesso, a infraestrutura também é precária. É um desafio intelectual, porque quanto mais a gente sabe sobre malária, mais a gente tem que descobrir. O mosquito parece que está sempre 2 passos à frente de tudo que a gente desenvolve. E é um desafio programático no sentido de que ações de controle da doença, em sua grande parte, seguem evidências que são geradas a partir da pesquisa científica, mas nem tanto. Quando começa a entrar a política no meio, começa a ser um desafio, principalmente quando a gente tem que envolver diferentes setores do governo, em que ações de um setor podem impactar a saúde de forma negativa, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu acho que outra coisa que, na verdade, é um fator fundamental para cada um de nós que está aqui hoje, são mentores que a gente teve ao longo do caminho. E eu acho que eu tive muita sorte de ter mentores fantásticos, desde a graduação de estatística na UERJ, depois um mestrado em demografia na Federal de Minas e depois o doutorado na Universidade de Princeton. Quando eu vim para cá, eu vim para os Estados Unidos em 98, não tinha ciência sem fronteira, só tinha fronteira para ser ultrapassada. E eu vim com uma bolsa de estudo de Princeton, eu não vim com bolsa do Brasil, mas, enfim, deu certo. E eu acho que uma coisa que foi extremamente importante é que há mentores e mentores. E, às vezes, você tem um mentor que te dá o tópico e te diz o que fazer. E você, às vezes, tem mentores que te colocam um desafio na frente e a decisão é tua, se você quer enfrentar ou não. E eu acho que, ao longo do caminho, eu tive mentores que sempre me puxaram assim, ao limite do penhasco. Não caí até agora, então vamos que vamos. E a terceira coisa que eu não sabia direito como descrever, e resolvi usar essa expressão que a gente tem sangue verde e amarelo, que é bem verdadeira, principalmente quando a gente mora fora do país, que tem 2 sentidos aqui. Um é esse comprometimento de, apesar de você estar longe, você continuar trabalhando em pesquisa que possa contribuir alguma coisa para o teu país. E a segunda é que, no meu caso, estudando malária, eu descobri contribuições que o Brasil fez tanto para a saúde pública como para a malária, especificamente, contribuições históricas que a maioria dos pesquisadores de malária desconhecem. E acho que um dos comprometimentos é tentar resgatar essa história bem-sucedida. A gente fez muita bobagem também, mas é tentar resgatar a história bem-sucedida para que esse conhecimento passe a ser conhecido entre os pesquisadores internacionais. Bom, vamos falar de malária então. Isso aqui é um gráfico que mostra a evolução da malária no Brasil desde 1970, quando o Brasil atingiu o nível mais baixo de casos de malária, eram um pouco mais de 50 mil. E o que a gente vê ao longo do tempo é que a malária aumentou dramaticamente, quer dizer, em 2 anos ela passou de 600 mil casos, e a intensificação foi principalmente durante os anos 80. O que aconteceu aqui foi que depois, no meados dos anos 70 e depois nos anos 80, os ideais do governo militar de ocupar a Amazônia acabaram tendo uma consequência drástica para a saúde pública, e uma delas foi a epidemia de malária em todas as áreas de assentamento que foram abertas na Amazônia. E são exatamente nessas áreas onde eu trabalho, em áreas de assentamento na Amazônia, principalmente em Rondônia e no Acre. O que a gente observa mais recentemente é uma certa tendência de queda, mas com flutuações muito extremas. Então, um dos desafios é tentar entender por que essas flutuações acontecem e como que a gente pode tentar minimizar essas flutuações para que a tendência realmente seja de queda. Tem várias coisas aí nessas flutuações, políticas de governo é uma, secas e anos de chuva intenso potencialmente são outra, e, enfim, tem muita coisa para ser descoberta. Bom, então eu vou falar de, acho que 4 coisas específicas que estão ligadas ao que eu faço.
Um desafio é o próprio conceito de transmissão de malária na Amazônia. A gente chama de malária de fronteira, é um conceito que só se aplica na Amazônia brasileira. E uma das contribuições que eu fiz foi revisitar e expandir o conceito de malária de fronteira, tentando usar uma abordagem multidisciplinar. Então, na verdade, eu sou formada em demografia, mas eu trago aspectos socioeconômicos, ambientais, de comportamento, políticos, de certa forma, e até imagem de satélite eu uso para tentar entender o que está acontecendo em termos de transmissão. A primeira pesquisa que eu fiz com malária começou em 99, em Machadinho do Oeste, em Rondônia. Foi uma parceria com a Universidade Federal de Minas. Eu já estava aqui em Princeton, mas foi uma parceria com a Federal de Minas. E duas coisas importantes que saíram dessa pesquisa, além de revisitar o conceito de malária de fronteira, foi a questão que os determinantes de transmissão, eles mudam ao longo do tempo, à medida que o assentamento se consolida, mas eles também mudam espacialmente. Então, você pode ter um mesmo fator que, numa determinada área do assentamento, diminui a transmissão, mas numa outra área aumenta. E tudo isso foi longamente documentado em relatórios enviados para o Ministério da Saúde, que incorporou muito pouco nas políticas de controle, mas a gente faz o que pode fazer. Outra coisa ligada à malária de fronteira é o comportamento do mosquito na Amazônia. Se você olha para a África e para a Ásia, o mosquito basicamente pica dentro do domicílio. Por isso que se usa mosquiteiro, por isso que se borrifa a parede das casas. Na Amazônia, a maioria da transmissão é fora do domicílio. Então, muito pouco você consegue reduzir a transmissão usando mosquiteiro e borrifando as casas, o que torna o controle extremamente difícil. Se você pensa em usar um controle vetorial, por exemplo, aplicar larvicida em áreas como essa, em criadouros, é humanamente impossível. Se você usar a companhia que tem a maior rede de caminhões, que é a Coca-Cola, e tentar atingir todos os criadores de mosquito na Amazônia, você não vai conseguir. Muitos deles você não tem acesso. Então, o controle vetorial também está fora de questão. Então, você tem que ser extremamente criativo em tentar trazer outras variáveis de comportamento e ambientais para tentar montar uma ação de controle que realmente seja eficaz. Eu tinha falado da questão do desafio programático, e aqui tem um exemplo de políticas governamentais, quer dizer, essa sede de crescimento que a gente está vendo novamente no Brasil, e aqui expressa em termos de gerar energia com hidrelétricas, já criou problemas no passado e está começando a criar problemas novamente. Aqui são umas hidrelétricas em Rondônia, que talvez vocês tenham ouvido a polêmica, houve toda uma controvérsia na aprovação dessas hidrelétricas. Foi aprovado e a construção já começou e a malária já aumentou e a degradação ambiental também já aumentou. Então, tem todo um problema instalado nessa área, perto de Porto Velho, em Rondônia, por causa da construção das hidrelétricas. E tem essa área aqui ao longo do Tapajós, que é uma área não só frágil em termos de meio ambiente, em termos de presença de populações indígenas, mas que também, muito provavelmente, quando a construção começar, você vai ter problemas de aumento de malária. E a terceira polêmica é essa aqui, Belo Monte, que também, provavelmente, todos vocês ouviram falar, que também tem um problema ligado a questões de doenças vetoriais que podem aumentar. O problema dessas ações é que, eu não estou dizendo que a hidrelétrica não tem que ser construída, mas as coisas têm que serem feitas de forma consciente e teriam que ter ações de controle, ações de saúde acontecendo junto com a construção. Infelizmente, elas não são colocadas em prática. A terceira coisa que eu estou trabalhando agora nisso, em colaboração com o Ministério da Saúde no Brasil, é a questão dos eventos climáticos extremos. Então, aqui, o que a gente fez foi, eu levei 2 anos para montar uma base de dados enorme para todos os municípios da Amazônia, que combina variáveis demográficas, sociais, econômicas, ambientais, you name it, está tudo nessa base de dados. E não só é uma base municipal, mas é temporal. Ela começa em 96 e vai até 2012. Por que eu montei isso?
porque através dessas colaborações com o Ministério da Saúde, eu consegui obter uma base de dados que tem casos individuais de malária de 1996 até 2012. Então, a gente vai conseguir montar pela primeira vez um modelo que tente captar o impacto de eventos climáticos extremos, basicamente seca e anos de muita chuva, e ver se isso realmente tem algum impacto na malária. Nesse momento, a gente não sabe qual é a resposta. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas a importância disso é que, acho que há 10 dias atrás saiu o 5º relatório do IPCC, e eles destacam a Amazônia como uma das regiões que você simplesmente não pode dizer se vai ficar mais seca ou se vai ter mais chuva. A incerteza é tão grande que você não sabe o que vai acontecer. Se a gente puder reagir ou antecipar uma mudança e poder reagir para evitar um aumento no número de casos, seria fantástico. E a última coisa que eu quero mencionar, que é outra parte enorme da minha pesquisa que eu estou fazendo agora, é a questão da malária sintomática. O que é isso? Malária sintomática é quando as pessoas estão infectadas, mas não têm sintoma. Se você não tem sintoma, você não vai no hospital, você não toma remédio. E o problema disso é que se você está infectado, o mosquito pode te picar, pegar o parasita, levar adiante e infectar outra pessoa. Então, a analogia é você pensar num iceberg, que seria o número de pessoas que estão infectadas. Mas o que a gente mede, quando a gente testa se a pessoa está infectada ou não, ou quando a pessoa aparece no hospital, é só a pontinha do iceberg, que são as pessoas que têm sintoma. O problema é que a gente não sabe o tamanho do iceberg. E se ele for muito grande, o que você tem é esse reservatório silencioso de pessoas que estão infectadas, passando a doença para o mosquito, e você tem a doença se perpetuando numa determinada área, a despeito de qualquer medida de controle que seja feita. Isso é um problema que foi negligenciado por muito tempo, mas agora, à medida que vários países estão reduzindo a malária de maneira significativa, ela chega a um ponto que não acaba. Então, as pessoas estão começando a se lembrar que existem os assintomáticos e, em sua maioria, ninguém sabe o que fazer com eles. Bom, o que a gente está fazendo tem 3 locais onde a gente está trabalhando, eu só botei 2 aqui. Labre é um município no sul do Amazonas e Acrelândia e Cruzeiro do Sul, no Acre. Em Acrelândia, a gente está testando um modelo novo para tentar identificar os assintomáticos e tentar ver se a gente consegue montar um modelo de vigilância que ataque prontamente os casos que aparecem num determinado raio, então a gente diminui a chance dos assintomáticos terem um papel importante na transmissão. E em Cruzeiro do Sul, o que a gente está fazendo é iniciando uma coorte de nascimentos, ou seja, ao longo de 12 meses a gente vai cadastrar todas as crianças que nascerem e acompanhar essas crianças no mínimo nos 5 primeiros anos, revisitando-as a cada 6 meses. E a ideia dessa coorte quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer com isso, mas um pouco entender essa biologia da primeira infecção da malária, como que a imunidade, que a gente não entende como que a imunidade é adquirida, por que crianças nunca pegam malária, por que crianças pegam malária já com 6 meses, e os dados vão ser coletados desde a gravidez da mãe, quer dizer, o que acontece durante a gravidez também é importante. Mas, acima de tudo, a gente vai abordar questões que vão além da malária, porque essa é uma área que tem as 3 principais doenças que atacam crianças abaixo de 5 anos no mundo. Malária, diarreia e pneumonia. As 3 estão nessa área em Cruzeiro do Sul. Então, a gente vai poder avaliar toda essa dinâmica da carga de doenças numa área que tem índices socioeconômicos muito baixos, um acesso à saúde precário e tentar entender os fatores determinantes do desenvolvimento infantil nesses 5 primeiros anos, considerando esse perfil de carga de doença. E a ideia é que a gente possa, com essa pesquisa, responder algumas perguntas que possam levar a políticas de intervenção que melhorem o desenvolvimento infantil. E se você consegue melhorar o desenvolvimento infantil, você melhora toda a esperança de uma nova geração em reduzir desigualdades sociais de uma determinada região. Quer dizer, eu acho que a mensagem aqui é que os desafios são enormes quando você está tentando estudar malária, mas acho que a vontade de vencer os desafios ainda é um pouquinho maior que os desafios em si. Obrigada.